Olá, meus consagrados, tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos entender a nossa previsão do dia? Vamos comigo? Então, enquanto eu vou embaralhando aqui, enquanto eu vou fazendo essa concentração, me concentrando aqui, você já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando as notificações, para você receber todos os dias a previsão do dia, certo? Para você não perder nada. E vamos entender então, sem mais delongas, o que as cartas mostram para nós neste dia, nesta segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. O que será que vai ser para nós hoje? Vamos ver, ó. 8 de espadas, 10 de copas e 9 de ouros. Então, meus queridos, aqui eu vejo uma predominância. Eu vejo uma predominância de questões psicológicas e energéticas, assim. Porque o que que acontece, sabe? Às vezes, inclusive ontem, se eu não me engano, foi ontem que saiu o 8 de espadas, gente. Comenta aqui pra mim, ou foi anteontem. Eu acredito que foi antes de ontem, ou enfim, não sei qual foi o dia que foi que saiu essa carta, tá? Mas ela vem de novo. Então, se ela vem de novo, é porque alguém que está aqui ouvindo esse episódio está precisando ouvir e lembrar de que muitas vezes você pode criar obstáculos maiores do que eles realmente são. O 8 de espadas, ele mostra uma pessoa ali, né, que ela tá amarrada, ela tá vendada e tal. Só que se ela entender, assim, que ela não tá numa situação tão assim, né, que a gente olha a imagem, ela realmente, né, se você olhar aqui pra capa do episódio aqui, você vai ver que a primeira carta da esquerda, ela mostra uma situação desconfortável, sim, né? Só que o que que acontece? Se essa moça dá um passinho pro lado e esfrega ali a corda, esfrega uma daquelas cordas numa lâmina da espada, ela não arrebentaria uma dessas amarraduras que tá prendendo ela ali? Acredito que ela conseguiria fazer isso, né? Ela dava um passinho pro lado, ela, né, ia fazendo assim até rasgar, até soltar ali, e depois ela já tirava a venda dos olhos e olhava ao redor e vê que, na verdade, aquilo ali nem é tão, né, ela já pode fugir, tem um vilarejo ali perto, entende? Então, o que que isso simboliza? Que às vezes nós podemos estar em meio a incertezas, podemos estar cercados de dúvidas, de medos e até receios, inclusive limitações que nos deixam muito mais preocupadas e colocam as situações muito mais graves do que elas realmente são, entende? Então, o que que acontece? Às vezes você pode estar criando uma desculpa, aliás, um problema para cada desculpa, para cada solução. Sabe? As pessoas podem estar te trazendo soluções e você cria um problema para cada solução. A pessoa diz: "Ah, mas e se você fizer tal coisa?" E você diz: "Não, mas eu não posso fazer isso porque isso. Aí a outra pessoa vem e diz: "Tá, mas e essa ideia aqui? Olha só, presta atenção. E se tu fizer isso aqui e tal?" E tu diz: "Não." Aí se percebe que, na verdade, a tua questão não é resolver o problema, e sim criar obstáculos e ficar nessa vibe, nessa energia, nessa situação. Sabe? E o que que acontece, gente? Ninguém tem culpa de estar assim. Ninguém tem culpa de se condicionar a uma situação assim. Ninguém tem culpa. Você não tem culpa. Você que tá me ouvindo não tem culpa. Que se você tá acostumada a se sentir assim, é porque, de repente, as experiências que você teve na sua vida, elas permearam, criaram e proporcionaram essa condição para você. Só que daí o que que você precisa entender que você tem que entender que apesar dessas preocupações, desses medos, desses receios, dessa sensação, você também pode contar, às vezes, com as pessoas ao seu redor, você pode contar com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que de fato te valorizam, que de fato sabem do teu valor, porque inclusive
essa sequência vem mostrando isso, né? Que nós precisamos nos conscientizar do nosso valor e não nos colocar numa situação onde nós somos menos, nós somos menores, nós somos poucos, somos insuficientes. Que é o que essa carta do 8 de espadas está tentando fazer você pensar. Que você é insuficiente, que você não consegue, que você tem medo. Que você... Não, você não pode pensar isso. E, gente, eu falo aqui, insisto sempre. Não é a questão de reprogramação mental, você não vai mudar sua mente do dia para noite e deixar de ser uma pessoa limitada, com receios, medrosa, para ser uma pessoa liberta, uma pessoa livre, uma pessoa mais, não vou dizer mais feliz, porque a felicidade é uma coisa que acontece, né? Mas uma pessoa mais tranquila, digamos. Não vai ser da noite pro dia, você vai ter que exercitar isso, sabe? Você vai precisar exercitar. E como que você pode exercitar? Dizendo pro seu cérebro que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, porque às vezes, gente, às vezes não, na maioria das vezes, né? O que que acontece? Existem hormônios que vão sendo liberados, né? Principalmente substâncias que são liberadas pelo cérebro, tá? E aí o que que acontece? Se a gente pensa, por exemplo, né, o cérebro produz vários hormônios que desempenham papéis na nossa regulação de funções e sentimentos, ok? Isso, gente, é ciência. Não tô falando aqui uma coisa mística, uma coisa. Não, é ciência. O cérebro libera hormônios. E esses hormônios fazem a gente se sentir de acordo com a substância que eles carregam. Por exemplo, se você pensar coisas, digamos assim, né, manter um pensamento positivo, você vai condicionar o seu cérebro a pensar assim. Porque, por exemplo, vou contar pra vocês, tá? Eu tinha não sei se era um trauma ou o que que era, mas era uma coisa assim, que toda vez que eu tava descendo de escada ou andando de carro ou de carona com alguém ou de ônibus, eu pensava, e vai acontecer uma tragédia. Sabe, eu tinha e o que que era isso? Olha, presta atenção. Isso era uma condição do meu cérebro. Era uma forma do meu cérebro reagir de acordo com as experiências que ele tinha passado, que eu tinha passado. Sabe? De fato, muitas vezes eu me acidentei com meu pai, tudo mais, com minha família, tudo bem, né? Coisas que acontecem, tô bem, tô aqui firme e forte. Mas vocês entendem o que que eu tô querendo dizer, onde que eu tô querendo chegar? Porque aqui com essa sequência, 8 de espadas, você se sentindo com medo, 10 de copas, você lembrando que a felicidade ela não tá em todos os momentos e também não está no objetivo, numa conclusão final, mas sim na forma que você está se sentindo dentro dessa situação. E se você conseguir, digamos que. Porque a gente consegue enganar o nosso cérebro, vocês sabem disso, né? Então a gente tem que meio que enganar o nosso cérebro e condicionar ele, dizer: olha aqui, ó, por exemplo, eu também tenho ansiedade, tá? Às vezes acontece, por exemplo, em momentos que eu tô em pico de crise. Como que eu vou te dizer? Crise de pânico social. Eu tenho às vezes um pânico social, né? Geralmente porque eu fico muito tempo trabalhando, muito tempo assim, interagindo só comigo e com meus consulentes, sabe? Mas assim, só no trabalho, no trabalho. Aí o que que acontece? Tem momentos que eu fico meio que com pânico social de ser na rua. Tudo bem, ok. Só que daí o que que eu entendo, o que que eu falo pro meu cérebro? Eu digo assim, ó, cérebro, nós não estamos indo encarar um leão. Nós não vamos encarar um tigre, nós não vamos encarar um animal selvagem da selva. Nós vamos apenas sair na rua. Tá me entendendo? Me conta que isso tá me entendendo, se tá fazendo sentido, porque eu vejo muito essa mensagem do dia trazendo isso, gente. E eu acho que eu preciso compartilhar isso com vocês e a gente precisa reverberar essa energia de realização, de autossuficiência, de saber que você é suficiente para resolver o que precisa, você é capaz, você consegue. Então, condicionando os seus pensamentos a entender isso, você vai conseguir se sentir mais segura, mais em paz. Entende? Porque pensa bem, se você ficar toda hora olhando pro espelho e dizendo, nossa, mas eu tô feia, tô enrugada,
tô aqui com a pele feia e tal. Olha no espelho, olha pra alguém e fala uma coisa negativa. Olha pra alguém e não sabe fazer um elogio. Eipa, pera lá. Será que o teu cérebro não está condicionado a apenas pensar coisas negativas? Será que tu não tá sabendo só ver as coisas negativas? É isso que essa sequência de hoje tá trazendo. Porque o oito de espadas representa claramente que talvez algumas preocupações, talvez alguns pensamentos negativos, eles estão sendo condicionados por nós mesmos. Nós que estamos aumentando a situação. Nós que estamos criando problemas onde não tem. O oito de espadas fala sobre isso. Sobre nós fazermos uma tempestade num copo d'água quando na verdade não existe. Então, presta atenção, olha ao teu redor e pensa assim, ó, será que eu estou trabalhando com toda a minha capacidade mental de criar a realidade que eu quero a partir da condição que eu crio para o meu cérebro? Nossa, eu não sei para vocês, mas esse episódio de hoje me deu um gás, me inspirou, me motivou e eu espero que tenha motivado você também, certo? Desejo uma ótima semana, um ótimo mês de junho. Fiquem bem, fiquem com Deus e qualquer coisa, se precisar de uma leitura particular, me chama aqui na descrição do episódio, certo? Um abraço fraterno, muito obrigada pela sua companhia e até mais.